Eu imaginei que fosse isso mesmo. Então tá bom, queridos, a palavra está com as meninas que estão na igreja, amém? E elas vão orar agradecendo ao Senhor por essa reunião, agradecendo ao Senhor pelo corpo de obreiros e pedindo ao nosso Deus que abençoe a nossa reunião, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós possamos receber também diretrizes administrativas da parte do nosso Deus nesta noite. A palavra está com vocês, meninas. Amém. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos na Tua presença, Pai, sim, te pedindo, Senhor, que o Senhor use Tua serva, sim, meu Deus, como o Senhor queira, em nome de Jesus, e que possamos, Senhor, ouvir e absorver um máximo de informações que ela for passar, sim, da parte administrativa, da parte da palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor venha tirar as ceras dos nossos ouvidos, em nome de Jesus, que possamos ficar atentos a cada palavra, em nome de Jesus, que não possamos ser roubados desta reunião que o Senhor preparou. Em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor venha abençoar cada um que está participando e as pessoas que estão entrando também, sim, em nome de Jesus, que não há nenhum impedimento de internet, sim, em nome de Jesus, de barulho, sim, em nome de Jesus, Pai querido, venha, Senhor, abençoar este momento, sim, Senhor, esta reunião que o Senhor marcou, Pai, possamos sim, estar aqui, em nome de Jesus, usa a sua serva, Pai, como o Senhor quer. Em nome de Jesus, fala conosco poderosamente neste momento, Pai. Que a gente venha, Senhor, ter um discernimento das informações e venha usá-las poderosamente em nome de Jesus, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço desde já. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Jesus. Aplauda aí ao Senhor nosso Deus. Muito obrigada, Adriana e Renata. Obrigada pela intercessão, né? Glória a Jesus. Queridos, nós vamos começar a reunião com a área administrativa. Eu quero pontuar alguns assuntos que são conhecidos nossos, mas é sempre bom fazer o reforço dessas informações para que todos tenham completa consciência e completo conhecimento do que é necessário para conduzir bem o nosso serviço na casa do Senhor. Vocês sabem que há uma grande quantidade, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, uma grande quantidade de obreiros novos que entraram, né, no último semestre, no último ano, e por conta da pandemia, a gente não se encontra mais na igreja como nós nos encontrávamos antigamente, né? Então, é importante que a cada bimestre, agora a cada trimestre, a gente faça essa reunião administrativa e vá acumulando ali no YouTube, que é a nossa biblioteca, as reuniões do Corpo de Obreiros, para caso a gente tenha alguma dúvida, a gente vai lá, assiste de novo o vídeo, tira a dúvida, né, com a turma toda, assim, direto na fonte, para não ter nenhuma distorção, né? A nossa memória, hoje em dia a gente já não pode mais confiar tanto na memória, então a gente tem esse vídeo gravado lá no YouTube para nos auxiliar, ok? Eu quero iniciar a reunião parabenizando a iniciativa de alguns irmãos do Corpo de Obreiros, do Corpo Ministerial, que gentilmente se reuniram para fazer a compra do medidor de temperatura corporal que tinha quebrado, né? E quando eles viram isso, eles não consultaram, né, como Paulo fala, né, não consultaram carne nem sangue, né? Eles já se reuniram ali
e falaram, e aí, vamos fazer uma vaquinha, cada um dá um valor. E rapidamente foi reposta essa ferramenta que coloca a igreja uma segurança, né? Quando nós usamos o medidor de temperatura, a gente evita que uma pessoa entre, né, para participar do culto em estado febril, e é uma das formas de evitar transmissão de gripe, transmissão de Covid. É muito importante. Ontem eu vi na TV que o Brasil já estava tentando tirar o Covid do status de pandemia e passar para o status de endemia. E pandemia é algo que a gente não tem controle, endemia é algo que está num certo controle, né? Para, tipo, voltar à vida normal de todo mundo, usando máscara, usando álcool gel, usando medidor de temperatura, fazendo distanciamento quando necessário, né? Então, são boas notícias. Então, finalizo aqui falando que eu parabenizo esta proatividade desses irmãos e que ela seja um exemplo para nós. Se você percebeu que algo não está legal na casa do Senhor e está ao seu alcance resolver, não é algo fora do seu alcance, é algo simples, que 2 ou 3, ou até uma pessoa sozinha consegue resolver, você estará oferecendo isso ao nosso Deus, que é justo, que não esquece daquele que trabalha para ele e certamente lhe retribuirá. Amém? Segundo ponto que eu quero falar aqui na reunião é que nós devemos prosseguir com o nosso hábito de oração para início dos trabalhos na igreja, tanto de manhã quanto à noite. É muito importante, eu coloquei lá embaixo, mas eu acho que eu já vou subir aqui para o alto da lista. É muito importante que nós, obreiros, nós ministros, cheguemos à casa do Senhor com 30 minutos de antecedência. Quando vamos trabalhar, quando vamos oficiar na casa do Senhor, é muito importante que a gente chegue com 30 minutos de antecedência. Eu quero informá-los de que todos os ministérios têm essa mesma ordem. Ordem não no sentido de mando, mas no sentido de organização. O corpo ministerial do louvor também tem essa ordem, os pastores, todos aqueles que trabalham na casa do Senhor, em algum ministério, têm esse combinado de chegar 30 minutos antes. E com o corpo de obreiros não deve ser diferente. Nós devemos chegar com 30 minutos de antecedência e a nossa primeira providência, né, é falar com o líder, se apresentar, dizer que chegou, que está à disposição, ok? Um pouquinho antes do culto começar, nós vamos fazer oração. Eu percebo na parte da manhã que os ministros de louvor se aderiram, se agregaram à oração do corpo de obreiros. Eu acho muito positiva esta iniciativa também, de orarmos juntos, porque, na verdade, todos estamos servindo ao Senhor simultaneamente. Todos estamos apresentando o nosso trabalho para o Senhor, e o nosso trabalho é o que vai agradar a Deus ali na nossa vida pessoal, naquela manhã ou naquela noite. Amém? Então, é muito importante orar para iniciar, tanto de manhã, tanto de noite. Próximo assunto, ele vem meio misturado com o ensino. Hoje, aquela segunda parte que eu faço de ensino, eu estou trazendo ela para junto da reunião administrativa num versículo bíblico, que está lá em Marcos, você não precisa abrir, está lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 44, quando o Senhor diz que o maior dentro do reino de Deus é aquele que serve a todos. Então, quem mais serve é aquele que é para o Senhor, o dono do reino, o maior dentro do seu próprio reino. Muitas vezes a gente acha que o maior é aquele que
faz a oração mais bonita, que fala mais bonito, que arruma a igreja de forma mais linda. Na verdade, o nosso Deus recebe tudo isso. Porém, o maior é aquele que serve a todos, que entende que dentro do reino, o meu dom te serve, porque o teu dom me serve. Então, eu não posso estar numa posição egoísta, onde eu só espero receber de você e não te entregar nada, e vice-versa. Amém? Então, nós, ministros, devemos entender que servir ministerialmente faz parte do nosso culto pessoal a Deus. Quando você chega 30 minutos antes na casa do Senhor, de domingo de manhã, de domingo à noite ou de sexta-feira à noite, aquilo já está fazendo parte do seu culto pessoal a Deus. Porque você foi eleito, né, você foi distinguido de entre as ovelhas para se tornar um ministro. Por isso que a gente foi ungido. Né? Nós subimos um degrau, a gente está num patamar diferenciado. Eu não estou falando que vale mais ou que vale menos. Não estou fazendo juízo de valor. Mas eu estou dizendo que a nossa responsabilidade enquanto ministros é maior do que uma ovelha que acabou de chegar na igreja ou que escolheu não servir ao Senhor. Né? Então, o nosso culto racional ao Senhor é servir no nosso ministério. O culto começa quando você chega na casa do Senhor, o culto que você oferece ao Senhor para agradar a Deus, começa quando você chega na casa do Senhor. Né? Então, é por isso que nós devemos fazer esse trabalho com alegria. A congregação, ela agrada a Deus quando ela está unida. Então, a igreja, né, as ovelhas, quando elas saem da casa delas e chegam ali na igreja e se reúnem, ou quando a turma, né, que não pode sair de casa, chega pelo YouTube, pelo Facebook, e começa a cultuar ao Senhor, essa é a forma da congregação cultuar ao Senhor e agradar a Deus. Nós estamos agradando a Deus por estar servindo a Ele através do nosso ministério, através do nosso trabalho. Amém? O próximo assunto que eu quero falar com vocês, eu já citei aqui, nós devemos sempre procurar o nosso líder, tanto da manhã quanto da noite, quando a gente chega, para se apresentar e para se colocar à disposição. Amém? Suponhamos que hoje, né, o seu líder se atrasou e você chegou primeiro, não tem problema nenhum. A gente que já tem um pouco mais de experiência no corpo de obreiro sabe mais ou menos o que tem que ser feito. Né? Então você começa a fazer, suponhamos que você tenha chegado mais cedo num dia de Santa Ceia e o teu líder ainda não tenha chegado. Você sabe que tem que separar os itens da Santa Ceia, né? Já separar os elementos, os copinhos, já separa lá aquele material onde é manipulado os elementos da ceia. Então já começa a se preparar. Quando o líder chega, você se apresenta, tudo bom, olha, enquanto você estava vindo, eu separei esses itens aqui, né? Para nós sermos proativos, como os irmãos que compraram o medidor de temperatura corporal foram proativos, né? Nós devemos ser em todo o tempo. Você chegou, o líder não está, mas você viu que alguém comeu algo dentro do templo e tem ali um farelinho no chão, pega na vassoura, né? Já tira ali, vai providenciando algo até que o líder chegue, ok? Em geral, né, todos os líderes chegam com antecedência também, mas a gente sempre tem o dia da exceção, né? E aí é para o dia da exceção que tem a reunião, para a gente saber o que fazer quando a coisa está saindo diferente do comum, diferente do que a gente costuma ver, ok? Bom, próximo ponto, você vê que a reunião está andando rápido, né? Para remir o nosso tempo mesmo. O próximo ponto é que existe uma distribuição de serviço no corpo de obreiros, você sabe muito bem. E todos nós temos a oportunidade de fazer de tudo dentro da igreja. Então, todos vocês poderão fazer
a elaboração da ceia, com o respeito que é devido, né? Os líderes sempre estão conduzindo esse momento como um momento até mesmo devocional, né? É um momento solene, quando nós estamos manuseando os elementos da ceia, todos poderão fazer isso. É lógico que não dá para fazer todo mundo de uma vez, por isso que tem um rodízio natural, né? Um rodízio espontâneo, mas todos podem participar da elaboração da ceia, todos podem participar do serviço ao púlpito, quando o pregador sobe e a gente leva algo para amparar ali o pregador, todos podem fazer isso, não há alguém que não possa, ok? E vocês têm percebido, né, que tem rodízio aí, não é sempre a mesma pessoa que leva a água, que leva, né, uma toalha, que atende o ministro, é sempre um rodízio. E também tem o ônus, aliás, tem o bônus e tem o ônus, né? Todos também devem participar em outros serviços, que também são nobres, como retirar o lixo, né, após o culto. Isso não pode ficar em apenas um grupo, não pode ficar sob a responsabilidade de duas pessoas, porque fica pesado. Por que eu estou sempre disponível para servir a ceia, mas na hora que é a hora de recolher o lixo eu não estou disponível, né? Então não pode, a gente não pode fazer isso. Nós devemos estar disponíveis tanto para uma coisa quanto para a outra, ok? E é muito importante a gente não fazer distinção de trabalho. É claro que existem limitações, e isso é muito importante que seja compreendido. Nós temos idades diferentes dentro do corpo de obreiros. Algumas pessoas já tiveram problemas de saúde, então eu não vou pedir para uma pessoa que teve um problema de saúde para ela subir numa escada e ir lá no alto da treliça, retirar alguma coisa lá de cima, porque é perigoso e a pessoa não está em condição de saúde para fazer isso. Mas dentro do nosso limite, né? Dentro do nosso limite, a pessoa pode fazer um pouco. E esse pouco, né, deve ser distribuído entre todos nós e não vai ficar pesado para ninguém, ok? Bom, próximo ponto. Esse ponto é muito importante, queridos. Desde o dia que nós nos formamos obreiros, que fizemos aquele curso de formação de obreiros que tem na nossa igreja, se eu não me engano, é desde 2016 que a gente faz o curso de formação de obreiros na igreja. Faz bastante tempo, né? Desde aquela data, nós temos aprendido que nós, obreiros, quando estamos ministrando, nós devemos estar de uniforme, ok? Então, isso não mudou e só vai mudar se os apóstolos decidirem mudar. Até o momento, não há previsão de que isso mude. Então, só podemos servir se estivermos de uniforme. Quando a gente vai para a casa do Senhor, é importante a gente ir preparado. Talvez não seja a tua escala, mas é, por exemplo, aniversário da igreja, que é aquele dia que vai muito mais gente do que a gente espera, graças a Deus, né? Ou é palavra profética. Já vai de uniforme, né? Leva um acessório. Se não for necessário que você sirva, você põe um acessório. Se é necessário que você sirva, você põe a gravata e o lenço da cor do corpo de obreiros, que é a cor azul. Amém? Então a gente vai, né? Mulher tem esses truques, né? No figurino. A roupa preta do corpo de obreiros pode ser um look, né? Com colar, com um broche, ou pode ser um uniforme com lencinho. Se a gente for trabalhar, a gente põe o lenço. Se não for, monta o look, amém? Mas não dá para a pessoa trabalhar sem o uniforme, ok? Até porque, assim,
o Corpo de Obreiros é o cartão de visitas da Igreja Eterna Aliança. Vocês sabem disso. É uma responsabilidade muito grande fazer parte desse ministério. Quando um visitante chega na igreja, ele não sabe nada da igreja, mas ele tem certeza que essa igreja é organizada, porque ele vê o exército de obreiros fardados servindo. Se ele tiver alguma dúvida, ele tem certeza que ele pode se dirigir a você e te fazer qualquer pergunta que você, se não souber a resposta, vai procurar a resposta, né? Então, nós, por causa disso, porque somos o cartão de visitas da igreja, nós somos o rosto da igreja para os visitantes e para os membros também, nós devemos estar sempre uniformizados, ok? Não é preconceito, não é cisma, é somente para servirmos o nosso Deus da melhor forma que a gente sabe, ok? Bom, falei que nós devemos ser proativos, né? O próximo ponto que eu quero falar é que é muito importante, por isso que a gente faz reunião, é muito importante que nós falemos a mesma língua, né? E a gente dá o ritmo na reunião. Na reunião é que a gente fica sabendo o que pode, o que não pode. Depois disso, é importante que a gente reproduza isso. Com o advento, né, da internet, da gravação, ficou mais fácil transmitir a informação. Os obreiros mais antigos se lembram de que, alguns anos atrás, a presença na reunião de obreiros não era muito grande. E nós tínhamos um esforço muito grande para fazer a organização do Corpo de Obreiros. A gente tinha bastante obreiro, mas o esforço era muito grande. Por quê? Porque iam sempre 8, 12, 15 pessoas no máximo na reunião, e eram sempre aquelas, às vezes tinha 4 pessoas na reunião do Corpo de Obreiros, e só aquelas 4 sabiam da informação. Hoje, graças a Deus, a gente aprendeu a usar essas ferramentas. Você tem internet na sua casa, tem o seu dispositivo eletrônico, separa esse tempo para estar aqui na reunião, que também é uma forma de agradar a Deus, é uma forma de cultuar ao Senhor. O que nós estamos fazendo aqui, embora seja administrativo, é uma oferta ao Senhor. Você está ofertando o seu tempo a Ele. Eu sempre fico imaginando, o que será que o nosso Deus faz brotar no nosso plantio, quando a gente oferta tempo para Ele? Porque tempo é uma coisa que não tem preço, né, queridos? Quanto custa o tempo? Onde que a gente compra? Eu creio que quanto mais a gente serve a Deus, mais tempo para servir Ele nos dá. Eu creio assim, né? Não com uma base de um versículo bíblico, mas assim do entendimento de um conjunto, né, de uma soma de textos bíblicos, que o nosso Deus nos abençoa com vida e com saúde, quando nós estamos servindo Ele, né? Eu creio que o nosso Deus vai fazer a gente viver bastante, porque a gente está usando o nosso tempo como oferta, entregando essa oferta como um aroma suave na presença dEle. Amém? E por isso é muito importante que a gente fale a mesma língua, para que essa oferta sempre seja o melhor que nós temos, para a gente não ofertar o boi cego, sabe? O boi manco. Lembra desse texto? Que o pessoal, um bicho caía lá no pasto, tropeçava, quebrava a pata. Ah, já que quebrou, vai matar mesmo? Então vamos ofertar a Deus? E aí Deus fala, vai oferecer para o teu governador isso. Quero ver se você vai chegar lá no teu governador e vai oferecer uma ovelha cega. Quero ver se você tem coragem. Agora, se tem coragem de chegar aqui para mim e me oferecer uma ovelha cega, tome tenência, né? Como se Deus estivesse falando assim para o povo, né? Então, eu creio que falarmos a mesma língua torna a nossa oferta ao nosso Deus, a oferta do nosso serviço, algo ainda mais precioso ao Senhor. Assim também a oração. Eu comecei falando que a gente deve orar juntos, ok? E por que devemos orar juntos?
porque a gente vai orar a mesma coisa. Quando a gente ora juntos, nós temos noção do que está sendo direcionado ali. Eu tenho falado com os intercessores da igreja, e vocês sabem que boa parte dos obreiros também são intercessores, se não todos, né? Nós temos algumas malignidades que nós combatemos de tempos em tempos. São ciclos, né? E nessa quinta-feira que passou, o nosso Deus falou conosco lá na intercessão que existem malignidades que nós não vamos combater nunca mais. Problemas que a gente viveu na Igreja Eterna Aliança, que para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nunca mais vão se repetir. Amém? O Senhor está garantindo isso para nós. Esse inimigo que vocês veem hoje, nunca mais vocês o verão. Aleluia. Mas existem alguns inimigos que entram pela mesma porta que entra ovelha. E a gente não pode fechar todas as portas da igreja, senão não entra mais ovelha na igreja. Fica só aquele grupinho fechado. O grupo dos mais perfeitinhos, o grupo dos mais santos, dos mais corretinhos, né? E a gente não quer ninguém para atrapalhar a nossa paz. Só que você sabe muito bem que igreja não é clube, né? Então a porta tem que estar aberta, e quem vai entrar? Vai entrar quem for tocado pelo Espírito Santo, vai entrar o doente para ser curado. Nós um dia fomos doentes e fomos curados. Agora a gente deixou de ser enfermo para se tornar enfermeiro. E aí quando o enfermo entra, ele entra carregado, querido, daquilo que a gente estava também no passado. A gente entrou cheio de ferida, a gente entrou endemoniado, eu entrei endemoniada na igreja, lá, quando eu me converti, entendendo mal tudo que se dizia, tudo que falava eu achava que era um recado que estavam mandando para mim, causava problema dentro da igreja, também já fui assim, né? E assim é normal. Aquela pessoa ainda não está evoluída espiritualmente, mas assim como você alcançou essa estatura espiritual que você tem hoje, essa pessoa também vai alcançar. E muitas vezes a gente vai ter que combater. Mas a gente já não tinha vencido isso, então. Mas entrou mais gente, graças a Deus, para o reino de Deus. Que o reino não é nosso, a igreja também não. O dono da igreja é o Senhor Jesus. O rei do reino é o Senhor Jesus. Vai entrar gente que está aí com probleminha. E mais uma vez, nós vamos combater algumas malignidades, é normal. Amém? Por isso é que nós devemos orar juntos. É por isso que nós devemos orar com um foco. Porque aí, na hora da intercessão para iniciar o serviço, a malignidade que a gente vai combater vai ser exposta ali. Desatenção, discussão, falta de amor, caia por terra, em nome de Jesus. Então, enquanto você estiver servindo, você sabe já qual é a malignidade que você vai combater e denunciar ao Senhor enquanto você está lá, prestando também o seu culto através do seu serviço, agradando ao Senhor através do seu serviço. Amém? Nós também devemos nos comportar da mesma forma. O que é isso, né? Como devemos nos comportar da mesma forma? A gente tem que virar tudo um robozinho? Não, não é isso. A gente deve fazer distinção entre unidade e uniformidade, né? Então, a unidade, ela significa, numa interpretação, né, da unidade, ela significa empatia, se colocar no lugar do outro. Eu vou me unir a você quando eu me colocar no seu lugar. A gente vai ser um, como Cristo é um com o Pai, como o Espírito Santo é um com Cristo e com o Pai. E eles são um conosco. Por quê? Porque Cristo se colocou no nosso lugar. O Senhor Jesus se fez homem para, através desta obra, pagar o escrito da nossa dívida. Então, unidade é se colocar no lugar do outro, é empatia, né? Então, eu me coloco no lugar do outro e me formo um com o outro. Agora, uniformidade significa que cada um de nós tem as suas particularidades, tem as suas peculiaridades. Nem todo mundo fala alto, mas também nem todo mundo fala baixo. Nem todo mundo dá risada à toa e nem todo mundo é serião. Nós temos
diferenças. Nós não somos uniformes, né? A gente usa uniforme, mas a gente não é uniforme até na estatura espiritual, né? Alguns são mais maduros espiritualmente porque estão dentro do reino há mais tempo. Aliás, esse negócio de antiguidade dentro do reino não significa nada, porque tem gente que tem 1 ano de fé e é muito mais maduro do que tem gente que tem 36 anos de fé, como eu, por exemplo. Né? Tem gente que chegou agora e já está muito mais maduro do que quem está lá há bastante tempo. Mas até na fé, a gente não é uniforme, é normal. A gente está todo mundo seguindo para uma direção, cada um num degrau. Né? Agora, o comportamento, né, essa uniformidade, ela vem como? Ela vem através da concordância. Eu sei que nós somos diferentes. Eu sei que a gente está em estágios diferentes. Mas quando eu me coloco ao seu lado de forma em concordância, ou seja, pronto para realizar o mesmo objetivo, nós vamos nos tornar unidos. Eu acabei de receber um aviso aqui na tela que a minha internet está instável. Então, pode ser que ou a minha voz fique truncada, ou que a minha imagem suma da tela, mas fique em paz, está tudo em ordem. É só uma oscilação da internet, ok? Então, nós devemos falar a mesma língua, nós devemos orar os mesmos objetivos, porque ali vai ser dado o tom. Hoje é dia de guerrear, hoje é dia de adorar. Hoje é dia de demonstrar amor, hoje é dia de demonstrar perdão. A gente vai apontar ali na oração, o Espírito Santo, né, vai apontar ali na oração qual é o toque do serviço dos obreiros naquele dia. Amém? E nós devemos nos comportar da mesma forma, equilibrando unidade com uniformidade. A unidade é eu me colocar no lugar do outro, é empatia. A uniformidade é concordância. Eu sei que eu sou diferente, mas eu abro mão de algumas das minhas diferenças para ficar igual a você, e vice-versa. Amém? Assim, cada um vai puxando para o seu patamar. Me ocorreu um exemplo agora. Quando nós entramos em uniformidade, em concordância com o apóstolo, evidentemente, a gente não está no mesmo patamar espiritual que ele. Alguém aqui se arrisca e fala assim, não, eu tô dominando, igual o apóstolo, igual a apóstola. Eu nem não estou me sentindo nesse patamar, amém, queridos? Mas quando nós nos colocamos em concordância com eles nos puxam para cima. Né, gente? Eu estou num degrau inferior aos apóstolos, mas quando eu me coloco em concordância com eles, não são eles que vêm para baixo, eles me puxam para cima. Entendeu que maravilha? Então a gente anda mais rápido. Aquele que já chegou numa estatura diferenciada vai puxar a gente para cima, quando a gente entra em concordância. Esse é o mistério do comportar-se da mesma forma. Amém? Glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Bom, penúltimo assunto. Eu repeti esse assunto aqui, a respeito do tirar o lixo. É muito importante que a gente faça um rodízio espontâneo, não vamos fazer papel, a gente é adulto, a gente sabe quem foi que tirou o lixo a semana passada, e eu sei que não fui eu, né? Então, na sexta-feira, à noite, terminou o culto, rapidamente, porque eu sei que tem questão de horário de transporte, muitas pessoas vão de carona ou dão carona, e é super desagradável quando alguém me deu carona e eu faço a pessoa ficar me esperando. É até uma falta de valorização da carona que a pessoa me deu. Né? Então, assim, bem rapidinho, terminou, já vamos organizar, né? Ó, você e você, hoje está com vocês. Já recolhe o lixo da maneira mais econômica possível, sem desperdício, né, de saco de lixo, porque é caríssimo, especialmente aquele saco bom, né? Ele é muito caro, então a gente não pode desperdiçar.
Amém? Então, assim, sexta-feira à noite recolhe. Não vamos. Ah, mas amanhã de manhã vem as irmãs da limpeza. Vamos dar uma cooperada, né, igreja? Para não ficar pesado, porque não é fácil fazer esse trabalho, né? É uma oferta de amor. Elas estão agradando ao Senhor através do culto delas, quando elas limpam a noiva, né, que é a igreja. Mas a gente pode também cooperar, amém? Então, sexta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Não tem um dia que fala assim, ah, hoje não precisa. Precisa sim, sempre precisa, amém? Quando a gente faz isso no domingo à noite, terça-feira, para o culto da terça, já está em ordem. Aí os pastores, que são aqueles que conduzem na terça, conduzem qualquer serviço que tenha na quarta, conduzem qualquer serviço que tenha na quinta, fazem na quinta-feira, mas na sexta volta para a mão do corpo de obreiros. Amém, queridos? Então, esses são os últimos assuntos administrativos do corpo de obreiros. Eu quero falar agora a respeito de um assunto que eu também falei na reunião de intercessão, e a gente está nessa onda correta, né, de falar a mesma língua. A gente lá em Gênesis capítulo 11, Deus fala assim, que se o homem falar a mesma língua, quem poderá detê-lo, né? Demonstrando que quando falamos a mesma língua, a nossa força triplica, quadruplica. E é isso que nós esperamos. Eu espero, eu tenho certeza que você espera também. A igreja espera isso de qualquer ministério, que a força ministerial de cada um de nós seja triplicada, quadruplicada, multiplicada a enésima potência, né? Elevada a muitos graus de força, porque assim nós serviremos o nosso Deus de forma melhor, né? Então, eu falei isso para os intercessores e disse que eu ia repetir no corpo de obreiros para espalhar essa informação o mais longe que ela puder chegar. Quem é que pode impor as mãos sobre as pessoas na igreja? É um assunto que é bom a gente falar sobre isso. Amém? Imposição de mãos. Quem é que pode impor as mãos? Sobre quem que eu posso impor as mãos? Aqueles que são pastores, eles podem impor as mãos sobre todos os que são visitantes. A pessoa chegou, a primeira vez que ela vem na igreja, ou, né, ela não tem líder ainda, é uma pessoa que está visitando, está namorando a igreja, daqui a pouco ela vai se tornar membro, né? Então, todos os pastores podem impor as mãos. O visitante pediu uma oração, o pastor pode impor as mãos, né? Os demais ministros, somente se forem evangelistas, missionários, presbíteros, amém? Que podem impor as mãos. Eu esqueci algum? Missionário, evangelista, presbítero, tem mais alguma coisa? Fora pastor? Se tiver, alguém levanta a mão e me lembra, ok? Então, assim, é o visitante, é aquela ovelha que Jesus mandou para a gente cuidar e pregar o evangelho para ela se converter e se tornar parte do corpo. Quem é que pode impor a mão? Pessoas que têm essa unção ministerial de pastor, presbítero, evangelista, ok? E missionário. Agora, se a ovelha já está dentro do ramo, agora mudou, não é mais visitante. Se a ovelha já está dentro do ramo, quem pode impor as mãos sobre esta ovelha? O líder de célula dessa ovelha. Mesmo que esse líder não seja pastor, não seja evangelista, porque ele é líder, é ele que está conduzindo, ele foi enviado para, né, pelo líder dele, em geral um 12, né? Então um 12 enviou aquela pessoa pode impor as mãos sobre a ovelha dela, só, ok? Então, aqui dentro nós temos vários ramos.
eu vou respeitar as ovelhas do ramo dos outros pastores. Se, por exemplo, a pastora Valdete, ela tem o ramo dela. Eu vou pôr aqui uma situação hipotética, né? Ela tem o ramo dela. A pastora Valdete está numa reunião e ela fala assim: pastora Valéria, eu tenho uma ovelha que precisa de oração, mas eu não posso participar, eu não posso ir lá orar por ela agora porque eu estou participando de uma reunião com os apóstolos, por exemplo. Você pode orar por essa minha ovelha? E eu também sou pastora. Eu vou lá e vou orar pela ovelha da pastora Valdete e não vou impor as mãos sobre ela, eu, pastora. Ok? Porque a pastora Valdete está presente. Se der, talvez ela se encontre rapidamente com a ovelha depois da reunião e ela impõe as mãos. Ok? Agora, suponhamos que a pastora Valdete não foi à igreja. Ela foi no turno da manhã e eu estou no turno da noite, a ovelha dela foi à noite. Ela me liga. Um exemplo, tá? Pastora Valéria, ora pela minha ovelha, que eu vim de manhã, ela foi à noite. Aí, quando a pastora Valdete não está presente, eu posso impor as mãos. Por quê? Porque eu estou representando a pastora Valdete. Não é mais a pastora Valéria. Eu estou representando a minha irmã de ministério, a minha irmã de governo, a minha irmã de armas. Amém? Então, nós não podemos, a Bíblia fala que a ninguém nós devemos impor as mãos precipitadamente. Esse texto, ele tem um significado e um contexto. Mas esse texto ensina para nós que sim, quando nós impomos as mãos, nós estamos transmitindo algo. E, nesse caso, a gente está transmitindo uma autoridade. Só que eu não sou autoridade sobre a ovelha do meu irmão, da ovelha do meu colega pastor. Eu sou autoridade sobre as minhas, né? Então, chega a ser falta de respeito eu impor as mãos nas ovelhas de todo mundo, né? Então, eu gostaria de deixar isso claro para todos, queridos, para que a gente não venha a ultrapassar os limites da nossa esfera de ação, ok? Quando eu imponho as mãos, eu estou transmitindo um tipo de autoridade que depois a ovelha pode, no futuro, ficar em dúvida. Quem orou por mim foi a pastora Valéria, mas a minha pastora é a pastora Valdete. Será que agora eu falo com a pastora Valéria? Será que eu falo com a pastora Valdete? A gente sempre tem que mostrar que quem tem autoridade sobre aquela ovelha é a pastora Valdete. Eu estou cooperando com a pastora Valdete, eu estou auxiliando ela, né, naquele momento. Mas eu tenho que tomar o máximo cuidado para não distrair a ovelha. Ok, queridos? Esse texto bíblico, quando ele fala de imposição de mãos, ele está dizendo de elevar pessoas a cargos ministeriais. A primeira interpretação desse texto é disso que está falando. Paulo está falando assim para Timóteo: olha, você não sai por aí fazendo todo mundo pastor, não. Primeiro, o pessoal tem que ser experimentado. É por isso que ele fala: ninguém impõe as mãos precipitadamente. Ok? Mas o que acontece na hora que impõe as mãos? Algum poder é liberado, né? Até porque o batismo no Espírito Santo, algumas vezes, vem com imposição de mãos. A gente lê na Bíblia, né? Que Pedro impõe as mãos e o pessoal é batizado no Espírito Santo. Então, sim, um poder do nosso Deus, não nosso, mas que está em nós, passa através da imposição de mãos. E aí a gente não vai causar confusão na ovelha por causa disso. Ok, queridos? Ficou claro? Isso que eu falei está claro? Alguém tem alguma dúvida? Amém, queridos. Então, este é o último ponto da nossa reunião de hoje, né? São 8 horas agora, a gente começou 19h15,
né? Agora são 20 horas. Eu vou encerrar a gravação. Essa é a nossa reunião administrativa. Amém, queridos?